chegamos aqui à última parte da nossa aula, falar um pouquinho sobre queimadura, uma parte que eu sou particularmente muito fã, né? É da ossada da gente, que é cirurgião plástico, fazer o acompanhamento e o tratamento desses pacientes, e é uma área encantadora, né? Porque é um paciente que ele fica muito crônico, ele fica muito tempo ali, você acompanhando, e você cria alguns laços, né? Com as histórias dos pacientes, enfim. É um negócio que a gente torce muito pela recuperação do paciente. Então vamos lá falando de queimadura. Queimadura é transferência de energia. Energia térmica, energia química, energia solar, energia elétrica, energia nuclear. Então, é troca de energia com lesão de pele, tecido celular subcutâneo, músculo, osso, tendão, enfim, né? Galera, o que é interessante a gente saber? Que a gente, quando fala de queimadura, a gente pensa na lesão local, mas a queimadura, ela vai muito além do que aquela lesão local, do que aquela lesão que você consegue ver, né? A gente sabe que a gente tem uma lesão na microvasculatura do nosso paciente, com a vasodilatação e extravasamento de líquido para o terceiro espaço, perda de proteínas ali para o terceiro espaço. Então, lesão microvascular, que é o que eu digo, muitas vezes você não vê, mas ela está acontecendo. A gente tem liberação de histamina e bradicinina, perpetuando, piorando aí essa vasodilatação generalizada que esse paciente apresenta. A gente vai ter essa perda de líquidos para o terceiro espaço, e isso vai acontecer, vai acarretar uma diminuição do nosso débito cardíaco. Então, aquele líquido que era para estar dentro do vaso, ele não está, ele está extravasado. A gente vai ter diminuição do débito cardíaco. No trato gastrointestinal, a gente vai ter repercussões, a gente vai ter diminuição do trato gastrointestinal, do trânsito gastrointestinal. A gente vai ter lesão da mucosa do intestino com diminuição de absorção de nutrientes. A gente tem uma úlcera famosa do paciente grande queimado, que é a úlcera de Kerlin, que esse paciente pode apresentar. Na topografia renal, a gente pode fazer uma lesão renal intrínseca por ali, pela chegada da mioglobina, numa queimadura elétrica, por exemplo, pode fazer uma lesão por mioglobina. O paciente vai ter diminuição no débito cardíaco, ele pode fazer uma ira pré-renal também. A gente tem um aumento do metabolismo desses pacientes, então a gente faz grandes respostas endócrino-metabólicas ao paciente grande queimado. Esse paciente vai ter aí um aumento basal do seu gasto energético, que pode chegar a 2 vezes, ou seja, você precisa aumentar às vezes 2 vezes a demanda de nutrientes que você está dando para ele. E a gente também tem alterações imunológicas. Essas alterações vão ser muito importantes, porque a grande causa de mortalidade no paciente grande queimado é a causa infecciosa. Então, é uma pneumonia que o paciente vai desenvolver, é uma infecção associada ao catéter, é uma infecção de corrente sanguínea, é uma infecção urinária. Então, se liga, porque a grande causa de morte nos pacientes grandes queimados, sem sombra de dúvidas, são causas infecciosas. Então, olha para um paciente queimado como um paciente que tem algo muito além de uma lesão cutânea, que é o que ele se mostra pra gente, tá? A gente, quando for avaliar a profundidade, a gente tem 2 tipos de avaliação. O ATLS, por exemplo, ele divide em espessuras, em queimadura superficial, de espessura parcial e de espessura total. Então, por exemplo, pelo ATLS, deixa eu botar aqui, ó, ATLS, ele tem queimadura superficial, de espessura parcial e de espessura total. Aí aqui seria a queimadura de 1º grau, aqui a queimadura de 2º grau e aqui a de 3º e 4º graus, tá? O ATLS ele não classifica como graus, ele avalia aqui como superficial, espessura parcial e espessura total. A gente tem avaliando a pele e o tecido celular subcutâneo, a gente tem a epiderme, camada mais profunda, mais superficial, desculpa aí, da pele. A gente tem a derme, com as camadas mais profundas, né? A gente tem a derme papilífera, que é uma derme mais superficial, e a derme reticular, que é uma derme mais profunda. Depois disso, tecido celular subcutâneo, que não faz parte mais da pele, e aponeuroses e músculos. Então vamos lá, queimadura superficial de 1º grau. Isso aqui é clássico, isso aqui está super na moda, isso aqui deveria ser um crime, né? Que é o bronze de fita. Esse aqui, mais especial ainda ganhou aí o coelhinho da Playboy. Pessoal, isso é um crime. Por quê? Porque isso aqui é uma queimadura. Você está fazendo uma lesão aí na pele do paciente, né? E você ainda pode botar Coca-Cola, você pode botar, por exemplo, graxa, você pode botar óleo de cebola, bronzeadores artificiais, né? Isso mesmo que vendem na praia. A gente
gente, isso é um crime, tá? Isso é uma lesão, isso é uma queimadura superficial pela TLS, uma queimadura de primeiro grau, tá? E a queimadura de primeiro grau é essa, é a queimadura solar. Ela está restrita à epiderme, ela é eritematose, é aquele bronze que você fica ali, né? Ela é muito dolorosa. Pensa o seguinte, você tá na casa de praia e aí você tomou sol o dia inteiro, você passou então aí seu bronze de fita na laje e você passou o dia inteiro se bronzeando. Aí você chegou em casa, você tava melado de areia ainda da praia e você foi se enxugar. A sua toalha não tava muito nova, não tava muito macia, felpuda, e aí cheia de areia. Você se arranha todo, né? Você quer ficar parado na frente de um ar-condicionado melado de caladril. Isso é classicamente a queimadura superficial, isso é uma queimadura de primeiro grau, tá? E ela empalidece a compressão. A queimadura solar, você apertar ali, ela vai empalidecer a compressão. Aqui estão mais exemplos. Minha gente, o que é isso? Além de tudo, isso é feio, pessoal. Isso não é bonito, tá? Isso não é bonito, isso faz mal. Eu acho que a pessoa que oferece um bronzeamento artificial desse deveria oferecer junto o cartão de um cirurgião plástico para tratar o câncer de pele. Veja, isso aqui passou petróleo, John. Isso aqui passou petróleo para dar esse bronze. Só pode, né? Horroroso, grave, né? Além de feio, é grave. Isso faz mal ao paciente, tá? O paciente tá todo inflamado. Aí temos aí a espessura parcial, queimadura de segundo grau. Essa moça foi aí fazer um bronze na laje, na fita, né? E botou um pouco mais de produto que o normal. Veja que ela agora tem o quê? O aparecimento de bolhas. Veja como é grave. A gente tá aqui brincando, mas eu tô chamando a atenção de vocês que isso é uma queimadura grave nessa paciente, certo? E aí quando a gente tem espessura parcial, a gente tem que avaliar se é uma espessura parcial superficial, que pega normalmente aí a derme papilífera, e aqui na profunda a gente já pega a derme reticular, a gente já pega camadas mais profundas. Lembra, primeiro grau ou queimadura superficial, a gente tá falando de queimadura restrita à epiderme. Quando a gente fala de espessura parcial, segundo grau, a gente já tá falando aí de acometimento da derme. Não confunde essa superficial com a superficial do slide anterior. Isso é espessura parcial superficial, tá? A gente já tem acometimento da derme desse paciente, ainda é uma queimadura muito dolorosa. A gente tem aí classicamente a presença de bolhas e essas queimaduras empalidecem a compressão. A parcial profunda, a gente tem uma palidez maior, a gente consegue avaliando a queimadura como cirurgião plástico já dizer, ó, aqui foi o ponto de maior calor, porque a gente vê que realmente fica mais pálida, tá? E aí quando é superficial profunda, parcial profunda, ela já não empalidece mais a compressão. Parcial superficial pega a derme papilífera. Parcial profunda pega a derme reticular. E aí, queimadura completa de terceiro grau. Lembra, a TLS coloca de quarto grau aqui também, bota tudo numa casa só, tá? A gente tem um aspecto de couro, um aspecto de couraça, um aspecto de cera. Essa queimadura, ela não é mais dolorosa, tá? Porque ela já pegou terminações nervosas, ela lesionou terminações nervosas e a gente não tem mais dor nessa queimadura. Ela pega o tecido celular subcutâneo, ela pega aí, segundo a TLS também, músculo e ossos, tá? Como a TLS não classifica quarto grau, eu coloquei aqui para você, porque eventualmente pode aparecer, aí tá o paciente e realmente vira um carvão, né? É indolor, óbvio, ele morreu, mas não é nem porque ele morreu, é porque as terminações nervosas foram todas lesionadas, pegou músculo, osso, tendão, mas eu te disse, a TLS não considera aí o quarto grau, ela bota tudo aqui como queimadura de espessura completa, tudo bem? Óbvio que o tratamento disso aí é gravíssimo, o paciente é gravíssimo, tá? Dando sequência, na avaliação inicial, a gente trata o paciente como politraumatizado, a gente faz o ABCDE de todos os pacientes. Na via aérea, a gente faz aí a lesão de via aérea superior e inferior, principalmente queimadura por inalação, tá? Se é uma queimadura por inalação, se o paciente ficou queimado no ambiente fechado, a gente eventualmente precisa garantir uma via aérea definitiva para esse paciente. Outros indícios é que ele tem queimadura facial, tem queimadura de vibriças nasais, isso tudo pode falar a favor de uma lesão de via aérea. A ventilação, avaliar as escaras, daqui a pouco eu vou te mostrar as escarotomias, então ver se aquele tórax está conseguindo expandir. Circulação, reposição volêmica agressiva é a base do tratamento do paciente grande queimado, né? O neurológico, avaliar confusão mental, que podem falar a favor de hipercapnia ou então de intoxicação também por monóxido de carbono. E a exposição, a gente vai calcular a superfície corporal queimada. Aí você vê essa imagem, dá um desespero, bota a mão na cabeça, quer correr. Calma, não corra. Segura a mão na cabeça, bota a mão na cabeça. Segura, vá, por favor. Tô lhe pedindo, não pedi nada nessa aula. Tô pedindo só pra você botar a mão na cabeça. Botou, segurou. Vamos lá calcular comigo. 9 a cabeça, 9 um membro superior inteiro, 9 o outro membro superior inteiro. O resto é 18. 18 tronco anterior, 18 tronco posterior, 18 cada membro inferior. Então desesperou, bota a mão na cabeça.
9 um braço, 9 o outro, 9 a cabeça. 18 o tronco anterior, 18 o tronco posterior, 18 cada membro inferior. E aí na região do pescoço, na região do períneo, palma de mão, planta de pé, bota 1% para cada um, tá? Dando sequência, fórmula de reposição volêmica. A fórmula que eu preciso que vocês saibam é a fórmula de Parkland. É a grande amiga do estudante de medicina, do médico, do cirurgião plástico, é a fórmula de Parkland. Agora atenção, porque teve a mudança. A gente não vai considerar mais essa constante de 4, a gente vai considerar a constante de 2. Galera, quando a gente vai fazer a reposição de Parkland, a gente vai multiplicar 2 vezes a superfície corporal queimada e só vai entrar queimadura de segundo e terceiro grau. Queimadura de primeiro grau, ela não entra, e a gente vai multiplicar pelo peso. E é interessante também que a gente faça uma reavaliação depois de umas horas daquela queimadura, porque eventualmente uma área que era primeiro grau vira segundo grau, uma área que era segundo grau vira terceiro grau. Você precisa de algumas horas para ter uma definição melhor do que é primeiro, segundo e terceiro graus, tá? Mas você calcula 2 vezes superfície corporal queimada vezes o peso, e a gente vai dividir o seguinte: nas primeiras 8 horas eu vou fazer 50% do volume, e nas próximas 8 horas eu faço, nas próximas 16 horas eu faço o restante dos 50% do volume. Então, calculei 2 litros. 1 litro vai ser feito em 8 horas e 1 litro vai ser feito em 16 horas. Normalmente, a solução que a gente vai fazer é a solução hidroeletrolítica. Pode ser o Ringer lactato, pode ser o fisiológico, mas algumas fontes dizem que o fisiológico pode fazer muita acidose aí, hiperclorêmica, tá? Mas não é contraindicado. Não pode ser colóide, não pode ser glicosado. Tem que ser uma solução cristalóide. E se ligar sempre no débito urinário. Então, se você está expandindo, mas o paciente está com débito urinário muito baixo, você pode aumentar sim o seu volume de infusão naquele nosso paciente, tá? Então, como eu estou te dizendo, se liga, porque você pode precisar fazer algumas correções para atingir o seu débito urinário. No segundo dia, a gente pode lançar mão de colóide e de solução glicosada, tá? Mas nas primeiras 24 horas não vai ser solução fisiológica. E se liga nessa alteração que eu te disse aí, que a constante não é mais 4, a constante agora é de 2. Tudo bem? E o tratamento? Bom, a gente deve fazer antibiótico terapia não sistêmica, não profilática. A antibiótico terapia é local, com desbridamentos e cuidados locais, certo? A gente pode lançar mão em queimaduras mais graves, de enxertos e de retalhos, e se ligar no suporte nutricional, pessoal. Lembra que eu te disse, esse paciente tem um metabolismo aumentado, eu eventualmente preciso dobrar as cotas calóricas daquele nosso paciente, tá? Para poder ele passar bem por aquele momento da queimadura. Nas queimaduras de terceiro e de quarto grau, muito provavelmente ele vai precisar de cirurgia, porque são cicatrizes que vão ficar ali com um componente inestético muito grande, vão trazer sequelas funcionais para o paciente. Na de segundo grau, a gente pode fazer desbridamento e curativo, e na de primeiro grau, normalmente, a gente lança a mão de cuidados locais para aquelas queimaduras, tá? Lembrando que primeiro grau, normalmente não deixa sequela, segundo grau pode deixar sequela, terceiro e quarto grau deixa sequela e deixa disfunção de membro para o teu paciente. Dando sequência, falar de escarotomia, galera. O paciente, quando faz ali uma queimadura de segundo grau mais profunda, queimadura de terceiro grau, ele começa a fazer uma síndrome do compartimento naquele membro. Se ele tem uma queimadura circular, por exemplo, circunferencial, ele pode fazer diminuição da vascularização ali. O que é que eu preciso fazer? Escarotomia. Eu preciso abrir aquela escara. A mesma coisa é um paciente que ele está ali com a queimadura no tórax e ele começa a fazer hipercapnia no respirador, começa a fazer hipoxemia, insuficiência respiratória, tá piorando. O que é isso? É aquela escara que tá muito constricta. Você vai ali e você faz a liberação daquela escara para que ele volte a ventilar bem, né? Essa imagem é, inclusive, tão bizarra, mas tão bizarra, que o site que foi tirado foi o issoebizarro.com. Tá aí uma dica. E tá aqui uma imagem que mostra o meu amor por tratar paciente queimado, né? Isso era uma criança que tinha uma queimadura grave aí em face, grave em couro cabeludo. Depois ela perdeu a área de couro cabeludo, a gente conseguiu viabilizar para ela um implante de cabelo. É realmente muito gratificante trabalhar com esse tipo de paciente. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. A gente se encontra daqui a pouco para começar a resolver questão.